Como hei de agradecer por tão imenso amor? Como posso expressar? Obrigado, meu Senhor. É tão pouco a dar e tanto a receber. Pelo sacrifício de Cristo é que eu venho lhe dizer: obrigado, meu Senhor, pelo teu Filho Jesus, pois aos homens foi entregue pra morrer naquela cruz. O seu sangue derramou, mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor. Como vou recompensar o sofrimento de Deus ao deixar seu Filho amado morrer pelos pecados meus? Para Deus foi muito triste ver seu Filho apenar, pois sem ter nenhuma culpa foi morrer em meu lugar. Obrigado, meu Senhor, pelo teu Filho Jesus, pois aos homens foi entregue pra morrer naquela cruz. O seu sangue derramou, mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor, pelo teu Filho Jesus, pois aos homens foi entregue pra morrer naquela cruz. O seu sangue derramou, mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor. Como vou recompensar? Como vou recompensar o sofrimento de Deus ao deixar seu Filho amado morrer pelos pecados meus? Para Deus foi muito triste ver seu Filho apenar, pois sem ter nenhuma culpa foi morrer em meu lugar. Cante com fé. Obrigado, meu Senhor, pelo teu Filho Jesus, pois aos homens foi entregue pra morrer naquela cruz. O seu sangue derramou, mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor. Agora só vocês, bem bonito. Obrigado. Obrigado, pois aos homens pra morrer naquela Espírito Santo, nós temos tanto para agradecer, temos tantas coisas para agradecer e na verdade tão pouco para pedir. Meu Pai, que o nosso coração
que a mente da tua igreja esteja consciente, esclarecida sobre a grandeza, sobre a gloriosa obra do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Meu Pai, não deixa nós ficarmos perdendo tempo, gastando tempo, falando e fazendo coisas desnecessárias, quando na verdade o único valor da nossa igreja é falar a respeito do nosso Salvador, é falar a respeito do nosso amado Salvador, o nosso Senhor Jesus. Que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado, que o sacrifício dEle seja valorizado dentro de cada um de nós. Que a tua igreja, meu Pai, não seja uma igreja institucional, mas uma igreja espiritual, de um povo, meu Pai, de um povo que sabe parar e sabe olhar para o Calvário e saber, meu Pai, que se hoje somos alguém, é por causa do sacrifício que lá foi feito. Ah, meu Pai, como diz essa canção, como que nós vamos recompensar o teu sofrimento, meu Pai, ao permitir o teu Filho amado, justo, santo, íntegro, amoroso, ter sofrido tanto por pessoas como nós, pecadores, cheios de erros, cheios de falhas. Como, meu Pai, como poder apagar o fato de que um dia o Senhor chorou ao ver o teu Filho tão querido naquela cruz? O Senhor enviou o teu Filho nesse mundo e viu Ele crescendo, e viu Ele junto dos pobres, dos doentes. O Senhor viu o teu Filho vários dias sem dormir, sem comer, para poder cuidar do povo sofrido. Ah, meu Pai, mas depois de tanto esforço, tanto sacrifício pelo povo querido, o Senhor vê, o Senhor assiste o teu Filho sendo surrado, o Senhor assiste o teu Filho gritando, dizendo: Pai, Pai, e o Senhor não podia fazer nada por ele. O Senhor, meu Pai, teve que assistir o teu Filho sendo tratado como o pior dos pecadores. Meu Pai, isso dói e pesa no nosso coração, porque todo o sofrimento dele foi por nossa causa. Mas o que conforta o nosso coração, meu Deus, é saber que o que ele fez não foi para ele um motivo de tristeza, mas foi para ele um motivo de alegria. Porque apesar dele não merecer nada do que ele estava passando, ele fez aquilo por nos amar. Ele fez aquilo por cada um de nós. Porque na dor dele, nas lágrimas dele, hoje nós podemos sorrir. Na dor dele, hoje nós podemos ser sarados. Na humilhação dele, nós podemos ser exaltados. Meu Pai, na morte dele, nós podemos viver. Por isso, meu Deus, nós te louvamos nesta manhã, te exaltamos, meu Pai, te glorificamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e que o Senhor, meu Pai, possa receber a nossa vida como uma gratidão, porque hoje, meu Pai, a nossa alegria de estarmos aqui é por isso, é porque temos um amado Salvador. Então não deixa, meu Pai, não deixa os nossos olhos se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós estejamos sempre olhando para a cruz, para o sacrifício de vida, para o sacrifício de um homem justo que por amor deu a vida pelo pecador. Que o nosso coração, meu Pai,
que o nosso coração queime dia a dia com essa verdade, uma verdade que para nós tem que ser motivo de honra, meu Pai, porque quando nós falarmos para alguém a respeito do Senhor, nós temos que ter os nossos olhos banhados em lágrimas, meu Pai, porque nós não estamos falando de alguém qualquer, porque nós não estamos falando, meu Pai, de uma pessoa qualquer, mas estamos falando de alguém que morreu por nós, alguém que entregou a vida por nós. Que o nome de Jesus, meu Pai, que o nome de Jesus nos nossos lábios tenha respeito, tenha temor, que os nossos lábios, meu Pai, quando pronunciar o nome do Teu Filho amado, ele possa saber de fato, meu Pai, de quem está falando. Ah, meu Senhor, que esta manhã, meu Pai, que esta manhã, meu Deus, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma possa temer, meu Deus, temer por essa gloriosa revelação do Teu Filho Jesus. Que a Tua graça, meu Pai, que a Tua graça salvadora esteja sobre aqueles que Te amam, aqueles a quem foi revelado o Evangelho do Senhor, aqueles a quem foi revelado, meu Pai, que nada tem a ver conosco, mas que tudo tem a ver com Teu Filho amado. Toda honra, toda glória e todo louvor nós rendemos a Ti, meu Pai. Por isso podemos cantar, meu Deus, obrigado, mas com o nosso coração reconhecendo essa grande verdade. Aleluia. Obrigado, meu Senhor, pelo Teu Filho Jesus, pois aos homens foi entregue para morrer naquela cruz. O Seu sangue derramou, mesmo sendo inocente, meus pecados perdoou. Obrigado, meu Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, você vai declinar a sua cabeça e vai dizer obrigado para Jesus, mas consciente. Você vai dizer para Ele obrigado porque Ele salvou você. Você vai dizer para Ele obrigado porque todo o sofrimento que nós deveríamos passar, Ele passou por nós. O castigo que estava sobre Ele era o castigo que deveria ter caído sobre nós. Então agradeça a Ele nas suas palavras. Diga para Ele obrigado, meu Pai, pelo Teu Filho Jesus. Diga para Ele obrigado, meu Senhor, pelo Teu sacrifício por mim, por ter salvo a minha alma da condenação e por ter aberto a porta do céu para mim. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele, gente. E diga assim: meu Deus, que a minha vida seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, de todo o coração. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3. O tema da nossa mensagem de hoje é o ministério da morte e o ministério do Espírito. Amém? Vamos falar sobre o ministério da morte e o ministério do Espírito. E para a gente entender, você vai acompanhar a leitura comigo aqui. Qual que é o título? A excelência do ministério da nova aliança. O texto diz assim: começamos porventura outra vez
a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Diga graças a Deus. Bom, essa carta, a carta de Paulo aos Coríntios, ou a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita por Paulo, foi entregue a Timóteo, para que Timóteo lesse esta carta na igreja de Corinto e também em todas as igrejas de uma região chamada Acaia, que era composta de várias igrejas e que ficava na região da Grécia. Quando Paulo entregou essa carta para Timóteo, para ele ler na igreja, a igreja de Corinto não conhecia Timóteo, e ele então pediu a Paulo que desse para ele uma carta de recomendação, para que quando ele chegasse na igreja, o líder da igreja, com a carta de Paulo, pudesse então recebê-lo e ajudá-lo na missão que ele tinha. Aí o apóstolo Paulo, que é o significado do versículo 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3, os três primeiros versículos. E Paulo fala assim: temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros ou de vós? No versículo 2: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Olha, vocês estão querendo carta de recomendação? Vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são a carta escrita pelo meu ministério. Quando vocês chegarem lá em Corinto e vocês começarem a conviver com as pessoas vão enxergar em vocês a minha carta. Não é um papel, não é uma carta escrita com tinta, muito menos escrita em tábuas de pedra, que vai dizer quem vocês são, mas aquilo que foi escrito no coração de vocês, não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. Eu achei isso muito bacana, eu achei esse começo muito interessante. Por quê? Porque isso faz nós entendermos que nós somos uma carta de referência ou de recomendação de Cristo. Quando você chega num determinado lugar, quando você convive com alguém,
Você não precisa dizer para a pessoa assim: olha, eu sou cristão, eu vou pegar uma carta lá na igreja para provar para você que eu sou cristão. Você precisa disso? Por que que não? Porque se o ministério do Espírito, o ministério do Espírito Santo está sendo gravado no seu coração, as pessoas que conviverem com você vão notar que está acontecendo algo em você. Elas vão notar que você está mudando. Elas vão notar que está acontecendo alguma coisa diferente na sua vida, que você não é mais a mesma pessoa que você era. Elas vão perceber que aquela pessoa que era arrogante, orgulhosa, aquela pessoa que vivia falando palavrão, xingando, ameaçando, falando de vingança, falando de bater, falando de matar, se tornou uma pessoa diferente. Porque você se transformou a carta de recomendação de Cristo. Mas uma carta que foi escrita com tinta? Foi escrita com letras em pedra? Mas uma carta de recomendação que foi escrita pelo Espírito. É uma obra que o Espírito de Deus está fazendo dentro de cada um de nós, no nosso interior. E onde nós vamos, as pessoas têm que notar, as pessoas têm que conviver com a gente e têm que falar assim: você é diferente. O que está acontecendo com você, hein? Não vejo mais você falando palavrão, não vejo mais você xingando. Antigamente você batia na tua mulher. Sabe aquele vizinho da direita? Ele chega um dia para você assim: fulano, eu pensei que vocês tivessem mudado. Mas por quê? Nossa, antigamente tinha tanta briga aqui nessa casa, hoje não tem mais briga. Hoje está tão quieto aqui nessa casa. Por quê? Porque as pessoas percebem que o seu ambiente familiar mudou. Dentro da sua casa as coisas mudaram. A maneira do marido e a mulher viver mudou. O relacionamento mudou. O comportamento mudou. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não precisamos de carta para dizer que vocês são de Deus, não. Vocês é que vão dizer. O comportamento, o caráter de vocês, a maneira de vocês viverem vai mostrar para as pessoas quem vocês são. Porque vocês são a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Diga graças a Deus. Mas no versículo 3 tem algo aqui que eu quero compartilhar com você, ó. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. De que tábua de pedra é essa que ele estava falando? E eu queria ler com você no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Quem achou, diga amém. Diz assim, olha: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei o quê? Tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Essas tábuas de pedra aqui que Deus entregou para Moisés, a lei, é a mesma tábua de pedra que nós acabamos de ler agora, o apóstolo Paulo dizendo que aquela obra que estava sendo realizada não estava sendo realizada pelas tábuas de pedra. Por quê? Porque a lei foi escrita nas tábuas de pedra. Mas o que estava acontecendo é que o Espírito Santo agora estava pegando as leis da tábua de pedra e colocando dentro do coração do homem. A lei do Velho Testamento, a lei nas tábuas de pedra, ela dizia assim, olha: não roubarás, não adulterarás. Mas não colocava amor no coração do marido pela sua esposa. A lei diz assim, olha: honra teu pai e tua mãe. Mas o Espírito Santo faz o filho olhar para o pai e para a mãe, valorizar o pai e a mãe, e ele valorizando o pai e a mãe, ele acaba cumprindo aquele mandamento. Compreende, sim ou não? Bom, vamos voltar lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, versículo 4 diz assim: acharam? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Olha aqui. É por intermédio de Cristo que nós temos essa confiança. O que ele está dizendo aqui? Que se não fosse Cristo, se não fosse a obra realizada por Cristo, essa transformação no coração não estaria acontecendo. Porque, como eu falei, a lei de Deus, a lei de Moisés, não era capaz de produzir isso dentro do homem. Mas por causa de Cristo, o Espírito veio sobre o homem e o Espírito transformou isso. Então essa confiança que ele tinha de que eles eram a carta,
de Cristo, de que eles eram pessoas transformadas, era uma obra não de ensino, era uma obra não de regras, era uma obra não de lei, mas era uma obra que estava sendo produzida no ser humano por causa do sacrifício que Jesus tinha feito, porque o Espírito de Deus veio sobre o homem após Jesus ter ressuscitado e enviado o Espírito de Deus sobre nós. Amém? Aí ele diz assim, olha, versículo 5: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A lei conscientiza do que é certo e do que é errado, por isso que a lei é boa. Mas só quem pode transformar o interior do homem é... E o apóstolo Paulo falou, essa transformação não é porque nós temos alguma capacidade, não. Isso não vem do homem. Isso vem de quem? Quem tem que trabalhar? Quem tem que colocar o amor no coração do marido, da esposa? Quem é que tem que trabalhar no viciado para que ele abandone o vício? Quem é que tem que trabalhar no coração do criminoso, do ladrão, do assassino, do assaltante, para que ele se transforme em homem de Deus? É a palavra do pastor? Por mais que a gente exija, por mais que a gente fale assim, você tem, você... não adianta. Se o Espírito Santo não agir, as nossas palavras não vão ter nenhum efeito nas pessoas. É uma obra que só Deus pode realizar. Amém? O versículo 6 diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do... Por quê? Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele fala de uma nova aliança, ele está também dizendo que havia uma outra aliança, chamada a velha aliança. A Bíblia diz que na velha aliança, Deus visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. É a regra da velha aliança. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4. Deus visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso é muito terrível. Porque imagina só, eu cometer um pecado e saber que por causa do meu pecado, o meu filho, o filho do meu filho, o filho do meu filho, o meu bisneto vai sofrer por causa do meu pecado. Era assim que acontecia no Velho Testamento. Aquilo vinha acompanhando. Só que quando o apóstolo Paulo fala sobre a nova aliança, o que é que ele está falando? Vamos ler. No meio da Bíblia, mais ou menos, você vai achar o livro do profeta Jeremias. Jeremias 31, versículo 31 também. 31. Qual que é o título? Firmado uma nova aliança. Diz assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança, olha só, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Quando? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Olha só, quando foi que Deus fez a aliança, a antiga aliança? Quando Deus pegou o povo pela mão, tirou eles da onde? Do Egito. Quer dizer, fala sobre a aliança lá do Monte Sinai. Aí ele diz assim, olha, versículo 33: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Olha só, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Olha agora: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais. Olha que diferença. Na velha aliança, Deus visitaria o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª, mas na nova aliança, do qual Paulo era ministro, nessa nova aliança, a regra agora mudou.
que para aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e creem que toda a punição que caiu sobre Jesus foi por causa dos seus pecados, Ele não se lembrará mais dos nossos pecados e nem das nossas iniquidades para sempre. Olha que coisa maravilhosa. Aqueles que estão em Cristo Jesus e fazem parte da nova aliança, Deus não se lembra mais dos nossos pecados nem das nossas iniquidades para sempre. Amém? Sabe o que significa isso, pessoal? Quando nasce um bebezinho, aquela criança não tem maldade, aquela criança não tem ódio, não tem mágoa, não tem ressentimento. Sim ou não? É assim que Deus enxerga a gente hoje na nova aliança. Quando nós nascemos do Espírito, Deus olha para nós como se nós fôssemos uma criança recém-nascida. Por quê? Porque Ele não enxerga mais em nós os nossos pecados, nem as nossas iniquidades. Tenha você roubado, matado, prostituído, adulterado, feito 1000 coisas. Quando Deus olha para nós hoje, Ele nos enxerga puros. É assim que Deus nos enxerga hoje, quando nós fazemos parte da nova aliança. Diga graças a Deus. Entenderam o que ele está dizendo aqui? Então, vamos voltar lá para Coríntios. Versículo 6, 2 Coríntios 3:6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito. E diz assim o 7, para a gente poder terminar. E se o ministério da morte, olha o que ele fala aqui. Gente, escuta bem o que o apóstolo Paulo falou aqui. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Olha, nós estamos falando aqui de 2 ministérios: o ministério da morte e o ministério do Espírito. Presta bastante atenção. O ministério lá do Monte Sinai foi chamado ministério da morte, porque a letra mata, porque a lei mata, mas o Espírito, eu sei que isso é um pouco difícil de entender. A Bíblia diz assim, olha, o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus, a graça de Deus, é a vida eterna. Ora, a lei diz assim: toda alma que pecar, morrerá. Se não houvesse a lei, não havia punição. Por quê? O que é o pecado, senão a transgressão da lei? Então, quando Deus vem e impõe a lei para o homem, através da velha aliança, o homem, ele ouve a lei, não cumpre a lei, transgride a lei, e por causa da lei ele morre, porque o salário do pecado, o salário da transgressão é a morte. Por isso que fala que o ministério do Velho Testamento é o ministério da morte, escrito em tábuas de pedra. Deu para entender? É por isso que fala que é o ministério da morte. Por quê? Porque como o homem não conseguia cumprir os 613 mandamentos da lei, ele morria. Sim ou não? Mas o que Deus fez? Olha como que Deus é maravilhoso. Deus envia, através de Cristo, um substituto para nós. Então, nós cometemos os erros, nós cometemos os pecados, nós transgredimos a lei de Deus, e a lei disse: alguém vai ter que morrer. E Deus pega o próprio filho que não tinha pecado e coloca ele para morrer por nós. Em Cristo eu morro. A justiça que a lei exigia foi satisfeita. Por quê? A lei não dizia: pecou, vai morrer? Mas e se alguém morre no meu lugar? A justiça foi feita. A justiça foi feita. Sim ou não? Só que foi feita não no transgressor, foi feita num justo. A justiça foi feita não em quem pecou, mas naquele que não pecou. Então Jesus foi o nosso substituto. Se eu quero viver segundo as regras da lei, se eu quiser viver segundo o velho mandamento, eu vou estar dentro do ministério da morte. E não há Jesus para mim. Não há salvação para mim. Mas se eu entender que Deus, na nova aliança, coloca Jesus
para resolver esse problema, e eu creio que Jesus morreu por mim, que Ele pagou o preço dos meus pecados, então em Cristo eu sou salvo. Eu estou hoje dentro do ministério do Espírito, do ministério da vida. Bom, para terminar, eu queria que você abrisse sua Bíblia de novo lá em Êxodo. Êxodo 32, versículo 28. Vocês acharam? E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia. Quanto, gente? 3.000 homens. Quando Moisés desce com as tábuas de pedra e ele apresenta a lei, 3.000 pessoas morrem. Porque enquanto não havia lei, não havia transgressão. Mas a hora que veio a lei, veio o quê? A transgressão. E quando veio a transgressão, veio a morte. Só que nós estamos no ministério da morte? Estamos no ministério da vida, o ministério do Espírito. Deu para entender? Então no primeiro Pentecostes, 3.000 pessoas morreram ao receber a lei. Agora vamos ler para terminar em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 38 ao 41. Diz assim, vamos acompanhar. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Pois para vós outro é a promessa, para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isto é, para quantos o nosso Deus chamar. E nós estamos aqui. Você está aqui, enxergou você aqui? Está aqui, Dona Sônia, está aqui o nome dela aqui, Sônia, Mercedes, Antônio Jorge Donizete Ferreira, né? Adriano Pinissoli e Adriana Pinissoli. Por quê? Porque são aqueles, para quantos o Senhor nosso Deus. Você não está aqui, você hoje não entregou a vida para Jesus porque você falou assim: eu tenho que entregar. Isso é um chamado de Deus. Eu estou aqui porque eu fui chamado por Deus. Porque se você não for chamado por Deus, você vai ficar aqui durante um tempo, pouco tempo, e você não vai permanecer. Porque não somos nós que escolhemos a Deus, é Ele quem nos escolhe. Se você hoje diz assim: pastor, como eu estou feliz na presença de Deus, como isso aqui faz sentido para mim, como isso tem feito bem para mim. Tem gente que vem, senta no lugar que você está sentado, e para ela não diz nada, para ela não significa nada. Sabe por quê? Porque ela não foi chamada. O coração dela não é um coração desejoso de conhecer a Deus. Mas quando o seu coração, você está lá, sabe, lá na boca de fumo, você está lá na boca de fumo se drogando, mas dentro do seu coração dizendo assim: poxa, meu Deus, queria tanto sair dessa vida, me ajuda, meu Deus. O dia que você fala isso, Deus providencia um jeito, e aí Ele vai lá e puxa você. E quando você chega aqui, tudo faz sentido para você. Você abraça, você ama, passa a ocupar o seu dia. Porque mesmo quando você está em casa e trabalhando, parece que você está aqui na igreja. Seu coração está ligado a Deus. Sim ou não? Isso não é uma escolha tua. Isso não é uma escolha tua. Isso é um chamado de Deus. O versículo 39: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Seu filho está longe, seu marido está longe, seu pai está longe. Jesus vai chamar ele lá. E para quantos o nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que bacana. Quando veio a lei, quantos morreram? Mas quando veio o Espírito, quantos foram salvos? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A lei mata, porque a lei exige, mas não transforma. A graça dá vida, por quê?
que ela escreve na nossa mente, no nosso coração e nos capacita para agradar a Deus com a nossa vida. O que faz o povo, o que faz a gente agradar a Deus, ser a carta de Cristo, ser a carta de recomendação, não é a quantidade de lei, de regra, ou de imposição, ou de bronca, ou de exigência que o pastor vai impor sobre você, mas é a obra do Espírito Santo no coração daqueles que são chamados por Deus porque querem conhecer a Deus de verdade. O que vai fazer a diferença na sua vida, amiga e amiga, não é a quantidade de palavras que o pastor vai te dar, que são importantes, mas é se o seu coração quer ou não quer de fato conhecer a Deus. Então, o ministério da morte e o ministério do Espírito, você quer estar em qual? Você tem que ser aquele tipo de pessoa que o que você faz para Deus não é porque alguém está exigindo que você faça, mas porque Deus está colocando no seu coração que você faça. Por que você agora ama a tua esposa? Porque Deus colocou amor no meu coração pela minha esposa. Por que antigamente você roubava e agora você trabalha e ajuda os pobres? Porque Deus colocou isso dentro de mim. Diga graças a Deus. Quem entendeu? Fique de pé, eu quero fazer uma oração com você. Põe a mão junto ao coração e cante assim. Eu quero um compromisso, ter intimidade contigo, ter intimidade contigo. Quem olhar para mim diga isso, que eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Total fidelidade. Total fidelidade. Só fazendo a tua vontade. Só fazendo a tua vontade. Quem olhar para mim, quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. Então fale para Ele, eu quero compromisso. Eu quero compromisso, ter intimidade contigo. Quem olhar para mim, diga isso, que eu sou de Cristo. Total fidelidade. Total fidelidade. Só fazendo a tua vontade. Quem olhar para mim, veja que eu sou de Deus. Meu Pai, nestes últimos momentos do nosso culto, eu quero terminar fazendo um pedido para o Senhor. Olha para cada um de nós, meu Pai. Olha para cada homem, cada mulher. Porque eu creio, meu Pai, que aqui nesta manhã há pessoas que querem te conhecer. Há pessoas, meu Pai, que querem uma vida contigo, que querem conhecer a tua palavra. Há pessoas que têm fome e sede da tua presença. Meu Pai, há pessoas que querem apenas resolver os seus problemas. Há pessoas que querem apenas se livrar da sua dor. Que o Senhor ajude essas pessoas, mas que o Senhor venha se revelar àqueles que querem te conhecer, aqueles que querem, meu Pai, aqueles que querem estar em comunhão contigo. Que o teu Espírito, meu Pai, venha envolver a vida de cada homem, cada mulher. Que o teu Espírito, meu Pai, venha fazer a tua obra. Sim, meu Deus. Que o Senhor agora, que conhece o nosso coração, possa, meu Deus, encontrar aqui pessoas cujo coração sente o desejo de te conhecer, um desejo de te servir, Senhor, não por imposição humana, não por regras
por imposições, mas porque entendeu o teu grande amor e porque ama o Senhor, deseja te agradar. Ah, meu Pai, como diz esta canção, que tais pessoas sejam vistas como pessoas diferentes, que tenha nelas, meu Deus, o teu brilho, a tua luz, que tenha nessas pessoas, meu Deus, a tua presença, que exale onde ela entrar, meu Pai, que haja alegria, que haja paz, que essa pessoa possa exalar o teu bom perfume em qualquer lugar que ela for, meu Deus. Então olha para esse homem e revela o teu filho ao coração dessa pessoa que está aqui e que deseja, meu Deus, realmente conhecer o Senhor. E nós sabemos, meu Pai, que o Senhor revela a quem o Senhor quer. Então, meu Deus, revela o teu filho e faz essa pessoa ser feliz e exalar essa felicidade aonde ela for, meu Deus, que possam olhar para ela e ver o Senhor na vida dela. Eu quero um compromisso, ter intimidade contigo. Quem olhar pra mim, diga isso, que eu sou de Cristo. Total fidelidade. Total fidelidade. Só fazendo a tua vontade. Quem olhar pra mim, que eu sou de Deus. Sou de Deus. Diga assim: meu Pai, essa é a minha oração, que o teu Espírito viva em mim, que fazer a tua vontade esteja na minha mente e no meu coração, e que eu possa, com amor, com prazer, espontaneamente agradar ao Senhor com a minha vida. Coloca dentro de mim, Espírito Santo, trabalha em mim e faça de mim uma nova pessoa, que eu possa agradar ao meu Senhor com a minha vida, em nome de Jesus. E graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus de todo o coração. Deus abençoe, gente. Vamos com Deus.